cara. E aí, ó, muito bem. E tem mudança no ataque, né? Daí a gente já pode engatar. Mudança no ataque. E daí, pegando esse gancho, uma coisa que eu fui olhar os números aqui, a gente falou muito da... O Matheus tá compenetrado ali. A gente falou muito da parte defensiva e daí puxou pra essa parte mais negativa, que foi a parte ofensiva. No caso, o Brasil teve 3 finalizações na partida. Isso é um número baixíssimo. Da mesma forma que o Equador só teve 7, né? Número baixo também, mas, cara, o jogo inteiro você finalizar 3 vezes. Segundo tempo, finalizou uma vez apenas. Tudo bem, daí você tem uma furada do Richarlison. Sim, mas a finalização é uma batida de fora do Casemiro por cima, né? Não, o goleiro defende. Que o goleiro defende, tá certo. Isso. Tá certo. Mas assim, cara, número... é muito pouco, né? É muito pobre, né? Muito. E assim, é um ataque que, lógico, terá a volta do Rafinha, logicamente, né? Porque é um jogador, assim, talvez o jogador... Talvez não, com certeza o jogador brasileiro que melhor teve temporada na Europa. E assim, se vencer a bola de ouro, se vencer o melhor do mundo, não me surpreende em nada, tá? Não acho até que ele joga mais que o Yamal pelo Barcelona, mas acho ele mais importante. Acho que é um cara que participa mais, acho que é um cara que consegue decidir, ser um cara mais terminal do que o Lamine Yamal. Então, enfim, não acho que seria um absurdo o Rafinha vencer o melhor do mundo nessa temporada, tá? Porque foi um jogador espetacular pelo Barcelona. A torcida do Barça pede ele como o melhor do mundo, inclusive, tá? E ele ganhou, por exemplo, o melhor jogador de La Liga, né? É verdade. Assim, tem gols marcados na semifinal contra a Internacional, maior confronto. Tem hat-trick marcado contra o Bayern de Munique, um excelente confronto. Tem El Clássico, que ele resolve em mais de uma oportunidade na temporada. Acho que a nossa comparação do Rafinha com o Salah era: o Salah tem melhores números, o Rafinha tem maiores jogos. Eu acho que o Rafinha tem melhores números e maiores jogos do que tem o Yamal, que acelerou no final da temporada, mas acho que no todo o Rafinha é acima. E o retorno dele é importantíssimo para a seleção brasileira, né? É um cara que pode trazer protagonismo e tirar peso das costas do Vini também, né? É que eu acho que o pensamento com o Yamal é muito pela questão da idade também, né? Claro. E tipo, acho que joga-se um peso maior ainda, né? Pelos bons jogos, obviamente, mas porque é muito jovem, né? O que ele faz com 17 é absurdo. É um absurdo. E aí sim. esse absurdo talvez não seja um nível de atuação maior, mas por ser absurdo fica mais aparente pra galera, né? Com certeza. E o Rafinha, assim, eu tenho um pouco de medo do posicionamento dele, na verdade, né? É algo que ele não vinha mais atuando nessa posição, né? Exatamente. É isso que me incomoda um pouco, né? Não sabemos como vai ser o Rafinha de ponta direita, a maneira com que ele ficou famoso no futebol, né? Mas a maneira com que ele não conseguiu performar nem na seleção e nem no Barcelona, né? Sim. Porque no Barcelona ele foi bastante questionado no início dele, porque ele não estava jogando. Tanto que ele realmente vira um jogador mais confiável a partir do momento em que ele vira meia e depois que ele vira ponta esquerda. Sim. E na seleção até acho que ele desempenhou bem pelo lado direito. Não acho que foi mal, assim, mas é que o momento da seleção não é bom e acaba sendo sempre puxado pra baixo qualquer tipo de... E recentemente ele não jogou na direita na seleção brasileira. Não jogou, jogou de meia, né? Sim. E pelo Barcelona, assim, é um cara que... E se pensar como jogou o Estevão, né? Abrindo muito o corredor pro Wanderson, indo não só no corredor da direita, mas aproveitando também o meio do campo. Um jogador com liberdade para se movimentar. Se você lembrar como jogava o Rodrigo com o Carlo Ancelotti na direita, verdade. Mas com uma liberdade absoluta para movimentar, para encontrar janela, para encontrar opções. No Barcelona, o Rafinha é um ponto esquerda no normal. Quando você olha para a escalação, você olha o Rafinha na ponta esquerda. Mas é um cara que movimenta muito também, que se aproxima muito do Yamal, por isso conseguem ter uma dinâmica muito interessante. Então, assim... Pela esquerda ele deve começar o jogo, imagino. Mas acho que não vai ficar preso por ali, não. E se você... Não dá pra virar um losango isso daí? Então, o Rafinha fazendo a ponta desse losango com dois atacantes? Eu ia entrar nessa parte tática, mas eu acho que o Paraguai vai obrigar o Brasil a jogar de uma forma um pouco diferente, tirando esse losango. Porque o Paraguai tem 5 jogadores atrás, né? Faz uma linha de 5. O Cubas, que tá escalado como volante até no SofaScore, ele joga ao lado do Gustavo Gomes e do Alderete. Então faz 3 zagueiros ali, com o Cáceres e o Júnior Alonso pelo lado esquerdo. Então é um time bem defensivo. O Paraguai, a gente estava até conversando em off aqui, o Paraguai, na sua essência, sempre focou num time muito marcador, sempre criou-se muitos defensores, não necessariamente tantos atacantes, e tanto que o histórico time do Paraguai, de Gamarra, de Arce, Chilavert,
era um time muito marcado por não levar gols. E é o principal foco do Paraguai, sempre foi. Ainda E daí, mais com o Gustavo Alfaro. Isso que eu falei. Né? Daí o com Gustavo Alfaro treinador- leva o Equador pra Copa do Mundo com baliza 0 e vai ganhar a Copa. Né? Se empatar todos os jogos da eliminatória, você vai pra Copa, provavelmente. Né? Então, assim, é um treinador muito focado nesse lado da defesa. O Brasil vai precisar ser muito mais criativo do que foi contra o Equador pra conseguir vencer o jogo. E daí, isso que eu ia falar. E daí, puxando o gancho da escalação que você tá passando, se quiser até finalizar aí, eu concluo. aqui. Não, daí você vê a qualidade do meio pra frente, né? Tem o Miron, você tem Incisos, tem o Diego Gomes, né? Que a gente destaca Muito bastante, que é bom um o Diego jogadoraço, tá? Tá no Tem o Brighton. Galarza e o Sanabria na frente. O Galarza até fica mais à frente do que é o Miron, do que Diego Gomes e o que é Inciso, tá? No posicionamento médio que o Paraguai teve contra o Uruguai, né? Já pensou, hein, O Felipe? Galarza, esse destaque Matias dessa Galarza. seleção, É loucura, cara. loucura. E no banco